Gado Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Olá, sejam bem-vindos ao Hora H do Agro, um painel onde vamos discutir e analisar os principais temas que marcaram a semana no agronegócio brasileiro. E hoje a gente vai tratar de um tema muito importante para o setor. Quando a China voltará ao mercado de carne? Esse é o nosso assunto. Há 2 meses, o Brasil não exporta carne bovina para a China. O embargo ocorreu após a identificação de 2 casos do mal da vaca louca, um em Minas Gerais e outro em Mato Grosso, maior estado produtor de bovinos do país. A suspensão ocorreu de forma voluntária pelo Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil. A pasta seguiu o protocolo do acordo comercial feito com o país asiático para casos da doença. Após o susto inicial, a Organização Mundial de Saúde Animal confirmou que se tratavam de casos atípicos, ou seja, sem riscos de contaminação do rebanho. Mas mesmo assim, os embarques da proteína para a China continuam suspensos. E os frigoríficos exportadores seguem aguardando um posicionamento quanto às negociações entre os 2 governos. Vamos conhecer o time que vai trazer as respostas para essa e outras perguntas sobre o mercado de carne do Brasil. Quero já apresentar o César Castro Alves, consultor em agronegócios do Itaú BBA, que está aqui comigo nos estúdios da Jovem Pan. Seja muito bem-vindo, César. Muito obrigado, Kellen. Um grande prazer para nós. Obrigada, igualmente. Vamos até Brasília, onde nós vamos receber também para a nossa conversa o Qiu Yui, ministro conselheiro da Embaixada da China no Brasil. Seja muito bem-vindo, Qiu. Muito obrigado, Karen. Obrigado pelo convite. Obrigada a você. E a gente vai também até Mato Grosso, onde está o Francisco Manzi, diretor técnico da Acrimate, Associação dos Criadores de Mato Grosso. Seja muito bem-vindo, Francisco. Muito obrigado. Boa tarde, Kellen. Boa tarde, César. Boa tarde, ministro. Muito bem, e a gente vai então em frente. É hora de começar a nossa discussão e eu vou direto a Brasília, onde está a representação da Embaixada da China no Brasil, e a gente quer saber já, Qiu, por que a China ainda não voltou a comprar carne bovina do Brasil, mesmo depois dos laudos da Organização Mundial de Saúde Animal garantirem a sanidade do rebanho? Mais uma vez, por dar, cumprimento também o César e o Francisco, né? Como se sabe, né, a questão de segurança alimentar é sempre uma prioridade em qualquer país e, portanto, com o susto né, de 2 casos atípicos de vaca louca, logo foi acionado esse mecanismo de consultas entre os nossos 2 países. O MAP tomou a iniciativa de suspender temporariamente a exportação de carne para a China, o que foi muito bem vista pelo lado chinês. Mas como é uma questão bastante complexa, né, envolvendo muitos detalhes técnicos, aí os 2 lados têm trabalhado nos últimos 2 meses para tentar clarificar alguns aspectos, tirar algumas dúvidas, sobretudo por parte do lado chinês. E os 2 lados têm trabalhado de forma muito intensiva. Aliás, num espaço de 1 mês foram realizadas 3 reuniões entre as equipes técnicas. Claro, os critérios da Organização Mundial de Saúde Animal é uma informação importante, mas serve apenas como uma referência, como cada país também tem os seus próprios padrões para serem aplicados nesse processo. Portanto, ainda estão negociando, buscando maiores informações, mas nós estamos otimistas de que isso vai ser resolvido com uma maior grau de intercâmbio entre os 2 lados. Tem uma expectativa que a gente está muito ansioso por essa resposta. Quando a China vai voltar a comprar carne do Brasil? Espero que não vá durar muito tempo, né? Pessoalmente, eu estou torcendo por isso também. Nós temos conversado também com os nossos colegas lá em Pequim, sobretudo a autoridade que é responsável por essa questão de controle fitossanitário da China, a IGACC, que, aliás, ontem mesmo houve mais uma reunião com a equipe técnica do MAP, né? Que nós sabemos, né, as conversas têm sido muito construtivas, os 2 lados se mostram totalmente transparentes, abertos e mostrando também um grande grau de profissionalismo
Acho que com esse espírito, eu estou confiante de que isso não vai demorar muito. Claro, ninguém pode prever o prazo exato, né, para que isso seja resolvido, mas acho que cada conversa leva um passo adiante, né, para que os dois lados possam chegar a consensos. Eu não sou especialista nessa questão, mas que eu saiba, né, tem muitos detalhes técnicos, por exemplo, a cadeia de ração, o ciclo de como se diz, de abater os animais, o tempo, o prazo para fazer inspeções de casos, etc. Mas acho que os dois lados estão trabalhando com uma atitude muito profissional, com grande profissionalismo, e isso vai ajudar muito, né? Sem dúvida, esse diálogo entre governos, entre Brasil e China, é fundamental para que avance a pauta. Agora, você nos dizia que cada país tem os seus critérios. Há alguma desconfiança da China em relação à segurança do alimento brasileiro? Ou você acha que nas festas de fim de ano chinesas a gente já vai ter a presença da carne bovina brasileira lá? Eu espero sim, né? O Ano Novo Chinês só vai chegar no final de janeiro. Eu espero que até aquela época a gente certamente vai tentar conseguir resolver essa questão, né? E, aliás, nós já agradecemos, queria aproveitar também agradecer, né, aos colegas do MAPA também, o Ministério da Agricultura do Brasil, que tem mostrado muita disposição e uma sinceridade, né, excepcional para trabalhar junto com os nossos colegas lá na China. Mas como eu falei, né, a Organização Mundial de Saúde tem o seu critério, a China tem o seu próprio critério e o Brasil tem o seu critério. E, aliás, o Brasil também está tentando, né, atualizar algumas das suas legislações, algumas práticas para compatibilizar as suas regras com as regras internacionais. Acho que tudo isso vai ajudar, né? E, claro, nós estamos correndo contra o tempo para que esse impasse seja solucionado com uma maior brevidade. Muito bem, obrigada, Kyu, pelas respostas iniciais. A gente volta a conversar já já. E o Kyu acabou de falar das relações e das reuniões entre governos. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento afirmou em nota que tem mantido negociações com as autoridades chinesas. Disse também que o lado brasileiro tem fornecido com celeridade informações complementares, atendendo às solicitações das autoridades do país asiático. Segundo o governo, as discussões têm sido produtivas, mas não há ainda data de retorno das exportações brasileiras de carne bovina para a China. Vamos adiante, é hora de trazer para esta conversa os pecuaristas, né? Vamos até Mato Grosso, um dos principais estados da pecuária aqui no Brasil. E eu quero saber de você, Francisco, como a paralisação das compras chinesas impactou o pecuarista em Mato Grosso, estado, como eu disse, que tem o maior rebanho bovino do Brasil. Tá certo. Então, Kellen, o ministro disse agora há pouco que ele não é o especialista da área, né? Mas nós temos aqui a garantia, quer dizer, o Ministério da Agricultura, ele tem mais de 100 anos de existência. Nós não temos nenhum caso, nunca tivemos nenhum caso de vaca louca típica, né? Os animais que foram identificados tanto dessa vez quanto em 2019, quando houve aquela outra paralisação, eram animais velhos, a vaca louca era atípica, porque o grande diferencial é que a vaca louca típica, ela só ocorre em animais que se alimentam de produtos de origem animal, o que no Brasil é proibido, e atípica, que é o que aconteceu, a atípica, é em animais velhos, e a China ela só importa animais jovens. Então não existe assim nenhum risco para a segurança alimentar. E além da China, o Brasil exporta para quase 140 países, né? A Organização Mundial de Saúde é uma referência, mas cada país tem o seu protocolo, e a gente tem sim a garantia de que a nossa carne, que ela chega na mesa dos brasileiros, que é 70% do nosso mercado consumidor, mas ela tem qualidade, sanidade para chegar à mesa de qualquer mercado do mundo, e certamente o do chinês também, que pode ingerir com absoluta tranquilidade.
É claro, como respondendo a sua pergunta, Kellen, que o mercado chinês é importantíssimo para o Brasil, ele representa grande parte das nossas exportações. No caso do Mato Grosso, especificamente, nós somos um país exportador, um estado exportador por natureza. Hoje, 90% do que é produzido no Mato Grosso, ele sai do estado, quer seja para atender outros mercados dentro do Brasil, quer seja para a exportação. E a China respondia até o dia 4 de setembro por mais de metade das exportações internacionais de carne que saíam do Mato Grosso. Então, um mercado muito importante para a gente e nós, então, mostramos a transparência, a sanidade, a qualidade do nosso rebanho, a importância do Ministério da Agricultura, recém-elogiado pelo próprio ministro Kiel, e que a gente tem, então, todas essas garantias para que possa retornar o mais breve possível. Muito obrigada, Francisco. A gente ouviu o Francisco dizer da importância do mercado chinês e dos impactos que essa ausência das compras está gerando nas dinâmicas. Eu quero saber já do especialista em mercado, César, que está aqui ao meu lado, quais foram os impactos sentidos da ausência da China e como essa notícia se revelou aqui na pecuária brasileira, César. Kellen, acho que o primeiro impacto foi um susto grande, né? Queda do preço do boi gordo. Isso afetou tanto o mercado futuro quanto o mercado físico. As negociações, obviamente, ficaram paralisadas durante alguns dias. Num segundo momento, o impacto, né, veio no mês de outubro uma forte queda das exportações, próximo de 50% em relação ao mesmo mês do ano passado, e acompanhado de uma queda de preços em dólares, né, da ordem de 10%. Então, apesar do mês de setembro, né, que o embargo já estava em vigor, as cargas puderam seguir destino porque já estavam certificadas, foi o melhor mês da história, um volume próximo de 200 mil toneladas virou 80, né, 90 no mês seguinte. Então, um grande tombo, acho que esse foi o primeiro impacto. Mais relevante do que isso foi o impacto financeiro para os pecuaristas, né, notadamente os confinadores que tinham animais prontos para serem abatidos, tanto no mês de setembro quanto outubro. Os resultados já eram um pouco apertados em função dos custos altos de produção e muitos, né, operam sem proteções. Então, os preços caíram, o animal confinado ele não pode esperar muito tempo, houve até uma tentativa de segurar durante algum tempo, mas sem muita visibilidade, o produtor acaba tendo que entregar e aí os prejuízos foram muito grandes, entre R$500 a R$1.000 por cabeça, dependendo muito do custo dos preços de ração que cada produtor tem e do momento que vendeu. Então, esse foi o principal impactado. E acho que mesmo para outros pecuaristas, né, que não têm necessariamente animais para vender agora, os preços acomodaram num patamar mais baixo. Agora, felizmente, estão se recuperando até numa velocidade forte. Até nós nem esperávamos uma recuperação tão rápida, mas ficou um buraco, né? As cotações não voltaram para o patamar que havia antes e mesmo produtores que vão vender mais adiante, ainda não está claro se o mercado vai estar totalmente estruturado, né? Pelo que o ministro Kiel falou, parece que está tudo pronto. Então, a gente acredita que isso deve acontecer brevemente e aí os preços deveriam voltar onde estavam. Esse é um ponto bastante importante para a gente deixar claro. Há pouco a gente ouviu o ministro da Embaixada da China no Brasil dizer que espera que até o ano novo chinês, que é no final de janeiro, essas negociações já estejam reestabelecidas. A gente está aqui tratando de expectativas. César, a sua expectativa é que até o final do ano o Brasil volta a embarcar carne bovina para a China ou não? Sim, minha expectativa, logo desde o início do episódio, nós trabalhávamos com uma situação semelhante ao caso anterior, ou seja, 2 semanas, né? Ou seja, já erramos bastante, mas acreditamos sim por várias razões, né? Comerciais, mercadológicas, a relação entre os países deveria ser restabelecido rapidamente. Então, acho que sim, podemos esperar isso sim, temos boas expectativas. Você tem alguma ideia de por que não foi restabelecido tão rapidamente como era a sua expectativa? 2 semanas, né? Por quê? Olha, eu acho que pode ser um misto de, talvez, esperar a documentação correr, né, os ritos normais que são esperados nesse processo e nada é tão rápido quanto o desejo do mercado, né? Então, acho que
está dentro do razoável, embora poderia ter sido mais rápido, né? Nós acreditamos que não tem razão para uma demora grande. Muito bem. Vamos em frente. A gente tratou aqui da primeira questão. Quando a China volta? A gente tem uma expectativa agora. Vamos lidar com ela, trazida aqui no Hora H do Agro pela Embaixada da China no Brasil. E há as sinalizações dos pecuaristas e dos entes do mercado de que há um interesse de ambos os governos para que essas negociações sejam restabelecidas. O próximo tema que a gente vai tratar aqui é o seguinte. Nesta semana, o Instituto Nacional de Infectologia, Evandro Chagas, da Fiocruz, esclareceu que os 2 pacientes internados para investigação da doença da vaca louca estão com suspeita da forma esporádica da DCJ, doença cerebral degenerativa. Esta forma esporádica não tem relação com o consumo de carne. As suspeitas com relação ao consumo de carne fizeram o mercado da pecuária recuar até 4% em uma única tarde. Eu volto para Brasília, onde eu converso com o Kio e gostaria de saber como este capítulo, essas desconfianças em relação à sanidade do rebanho e segurança do consumo de carne acabou impactando o mercado pecuário na sua avaliação? Impacta a percepção que os chineses têm do produto brasileiro ou há um sinal e há um ruído e vocês entendem que esses são alguns ruídos que acabam acontecendo durante o caminho? Kio. Estamos acompanhando, né, pela imprensa brasileira e imprensa chinesa também sobre esse episódio lá no Rio de Janeiro. Mas mudamos também que ontem mesmo o Ministério da Agricultura do Brasil emitiu uma nota, a Fiocruz também emitiu uma nota explicando com maiores detalhes como é que esses 2 casos não têm ligações diretas com o consumo de carne. E, claro, ainda esperamos que podermos contar com maiores informações, até para clarificar a situação, para que as autoridades fitossanitárias da China possam ficar mais tranquilas, né? Isso acho que, claro, faz parte das conversas entre os 2 lados também, mas acho que com o esclarecimento devido por parte das autoridades brasileiras, o lado chinês certamente tentar conseguir analisar esse cenário. Espero que não seja algo que vai trazer maiores impactos, né, para as conversas que já estão ocorrendo entre os 2 lados, né. Muito bem. Kyu, você disse da importância do governo chinês ficar mais tranquilo. Há uma intranquilidade em relação à segurança do alimento que o Brasil exporta para os países da Ásia? A Ásia é um dos principais clientes do agronegócio brasileiro, inclusive a China. Acho que, em geral, a China é muito confiante, né, da segurança alimentar do Brasil. Isso tem sido comprovado pela história de expansão de comércio agrícola entre a China e o Brasil nos últimos anos. E o Brasil tem sido o maior exportador de carne bovina para a China nos últimos anos, já ocupando mais de 1/3, né, do mercado de carne bovina na China. Isso mostra a confiança tanto do governo como dos consumidores chineses em relação aos produtos agrícolas do Brasil. Claro, por outro lado, né, estamos vivendo num mundo globalizado, as informações geradas aqui no Brasil chegam na China no mesmo dia. E é importante também assim, estabelecer um canal de comunicação e diálogo entre os 2 lados para que uma informação da imprensa também possa ser confirmada ou clarificada, né, com maior rapidez, até para consolidar a confiança dos consumidores chineses em relação ao nosso comércio, aos produtos brasileiros. Importante ponto que você traz, que eu lembro que no episódio da vaca louca, das suspeitas em relação àquele caso que nós mencionamos há pouco, houve alguma crítica em relação à demora do governo brasileiro de dar esclarecimentos. Depois a gente percebeu que não tinha nenhuma associação com o consumo de carne e houve uma certa calmaria. O próprio César, nosso convidado, disse há pouco que ele esperava que em 2 semanas houvesse uma tranquilidade
tranquilização do mercado, o que não aconteceu. A gente já está em alguns meses. O que mudou de uma situação para outra na sua avaliação? Trata-se de uma preocupação com a sanidade ou trata-se, Kyu, de uma estratégia dos exímios negociadores asiáticos para eventualmente conseguir, talvez, uma carne um pouquinho mais barata, hein? Não, é puramente uma questão técnica, até porque no protocolo bilateral estabelecido entre a China e o Brasil, estabelece que quando surgir, por exemplo, casos como esse, né, o lado brasileiro vai suspender voluntariamente as suas exportações para a China até que toda a situação for bem esclarecida, etc. Mas são termos genéricos, não estabelecendo prazos, metodologias, as necessidades, os requerimentos detalhados, né? Como é que os dois lados vão conduzir as negociações. E, portanto, que nós saibamos, né, nesse momento, o lado chinês só quer receber mais informações do lado brasileiro, incluindo, claro, alguns novos temas foram introduzidos, mas justamente para tirar maiores dúvidas, também para diminuir alguns pontos ambíguos que não forem bem colocados, né, no protocolo sanitário entre a China e o Brasil. E, portanto, estamos tentando criar um mecanismo mais claro, mais transparente, para eventuais futuros casos. Por isso, talvez demore um pouquinho mais tempo. E outra razão é que, nos últimos anos, o tamanho de exportação do lado brasileiro para a China aumenta muito, né? Isso é muito bom, é muito bem visto pelo lado chinês, mas isso também requer um maior cuidado fitossanitário, até para que, em casos como esse tipo, né, os dois lados podem conversar melhor para trocar informações sobre os nossos respectivos critérios, padrões. E, ou seja, a ideia geral é para diminuir alguma ambiguidade existente no nosso protocolo, para que no futuro a gente possa trabalhar com maior agilidade para resolver esse tipo de casos. Né? Muito bem. Sim. Muito bem, Kyu. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra a você, Francisco, que ouvi atentamente a manifestação do ministro. Como você avalia, da sua visão enquanto pecuarista, enquanto representante da Associação dos Pecuaristas, uma letargia, uma demora do governo para dar os dados que o cliente está pedindo? Ou não, você acredita que tudo está sendo feito com a maior celeridade possível a fim de dirimir este problema que a gente tem agora? Então, a gente respondendo como pecuarista da porteira para dentro, o que a gente pode garantir, né, uma coisa que o ministro falou me chamou a atenção, que um dos motivos talvez da demora seja que o volume de exportações aumentou bastante, né? Então eles querem ter a garantia de que continuam recebendo a mesma qualidade independente de aumentar. O que a gente pode dizer é que a nossa capacidade de produção ao longo dos anos melhorou muito, a nossa produtividade melhorou muito, o nosso sistema de produção em termos de redução de idade de abate, ou seja, cada vez mais animais jovens chegam no frigorífico, que é o ponto importante aí que o mercado chinês quer, né? Para ter uma ideia, nos últimos 10 anos nós passamos de 2% para 20% a participação de animais até 2 anos no abate. Então, assim, nós temos muita qualidade, a questão da sanidade eu acho que já está muito bem colocada, né? Quer seja pela idade do Ministério, pelo tempo de existência do Ministério, quer seja até pela transparência com que isso acontece. E a gente, assim, não entende praticamente por que isso já não pode ser liberado de imediato, né? Nós temos total transparência, tanto em termos de produção, como em fiscalização, como em rastreabilidade, que hoje está cada vez mais frequente, tanto no rebanho quanto na indústria. Então, para nós, praticamente não tem motivo, não precisa esperar até o ano novo chinês, não. Muito obrigada, Francisco. Quero saber de você, César Castro. A gente ouviu o ministro da China dizer que a informação, o caso que acontece no Brasil, na mesma hora já chega na China. E é muita informação que vem da imprensa e que há necessidade também de receber as informações do governo. A gente citou essa
pesquisa, essa investigação que estava sendo feita sobre uma eventual situação de caso de vaca louca no Rio que não foi confirmado, né, César? A minha questão para você é: o mercado pecuário vai ficar mais vulnerável ao noticiário ou a gente precisa, de fato, fortalecer o programa entre Brasil e China, deixando ele mais claro, conforme o que o mencionou, para que a qualquer novidade ou notícia a gente não tenha um abalo nas relações comerciais? Qual é a sua visão? Olha, Kellen, eu acho que essas notícias, né, muitas vezes precipitadas e mal interpretadas, mal colocadas, elas vão continuar ocorrendo. Não acredito que isso vai mudar. Agora, houve uma resposta muito rápida, né, do mapa, né? Perceberam lá que os mercados tinham ficado bastante instáveis, né? Estava subindo, chegou a cair bastante, depois voltou a subir quando o mapa se posicionou, corrigindo essa distorção, explicou que não tinha nada a ver com carne bovina ou seja, eu acho que a resposta rápida foi assertiva, veio. Não houve um grande abalo, né? O mercado, né, no mesmo dia ele corrigiu a diferença e até está numa trajetória de alta. Então, acho que sem grande reflexo, mas é desagradável as notícias que vêm atrapalhar e quando elas não têm um fundo que justifique, né? É diferente desse bloqueio da China, sim, isso é algo muito relevante, mas notícias né, como veio essa, acho que acabam só atrapalhando e exigem um esforço do mapa em tentar corrigir esses desvios de interpretação, vamos dizer assim. E a hora de falarmos das exportações de carne bovina do Brasil que foram impactadas pela ausência da China. Vamos ver. A China é o principal comprador de carne bovina do Brasil. No acumulado deste ano, 56% de toda a proteína exportada foi para o país. A ausência deste importante cliente já é sentida no mercado. Em outubro, as exportações totais do produto chegaram a 108 mil toneladas, 43% a menos na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com a Associação Brasileira de Frigoríficos. Com isso, a receita também recuou 31% no mesmo período. Vamos já saber se a China vai aumentar a importação de carne. Qual é a expectativa que você tem, hein, César? Eu sei que você é um estudioso da pecuária. Essa queda foi expressiva? Ela é momentânea? Qual é a sua visão para o ano e para os próximos anos? Olha, Kellen, eu acho que o ministro nos deixou otimistas aqui, né? Acho que para esse ano podemos ter alguma novidade. Eu não sei, eu tenho um pouco de dúvida se, mesmo depois de um possível restabelecimento das importações, a gente vai ver volumes muito fortes. Talvez não, mas vamos olhar um pouco mais para frente, né? Eu acho que para o ano que vem e para o médio e longo prazo, faz todo sentido a China continuar comprando bastante carne do Brasil, porque é o maior exportador mundial, né? Mais do que conhecido já do consumidor chinês o produto, né? O Brasil respondeu muito bem nesses últimos 2 anos com grandes volumes de carne de altíssima qualidade. E o consumo chinês per capita de carne bovina ele ainda é 5, 6 quilos apenas por habitante ano, é muito baixo. Carne bovina está só começando a chegar lá, né? Eles têm uma demanda de importações próxima de 3 milhões de toneladas, num total consumido de 10. Então, é uma fração relevante das importações. A produção local ela cresce, mas não no ritmo que o consumo tem crescido. Então, é razoável que esse comércio continue sólido. Agora, a gente tem um desafio, né? Eu acho que de curto, médio prazo, que é o excesso de carne suína, né? Que está na China. Né, as processadoras locais e os grandes produtores de suínos estão tendo grandes prejuízos e isso pressionou muito os preços por lá, acaba sendo uma competição para a carne bovina, né, a carne suína muito barata. Então, em alguma medida, deve haver uma substituição, né, entre o consumo que dificulta o consumo da carne bovina ser muito forte, né, porque tem muita oferta de carne suína. Mas isso tende a ser corrigido e, olhando mais para frente, para o médio e longo prazo, eu acho que essa relação vai se sustentar, se não crescer ainda mais, tá? Muito bem, vamos saber então com a Embaixada da China, como é que estão os hábitos de consumo dos chineses em Q. Ministro, conte pra gente, a expectativa é de incremento do consumo da carne bovina? O que você tem observado na mudança de dieta dos asiáticos e como essa recuperação do rebanho de suínos depois da peste suína africana deve ficar? Conte pra gente qual a sua visão. Em geral, eu concordo, né, totalmente com o César, né? Acho que
temos razões suficientes para estar bem otimistas em relação ao futuro mercado de consumo de carne na China. E como você falou, o consumo por capita por um chinês está em torno de 6 quilos por ano, em comparação a mais ou menos 100 quilos por ano de cidadão americano ou europeu. Acho que é um número muito inexpressivo, que abre um enorme espaço para uma maior expansão no futuro. E na dieta, né, de um cidadão chinês, acho que o hábito de consumo está mudando, está havendo um aumento expressivo de consumo de proteína animal. E entre o consumo de proteína animal, carne bovina está ganhando também uma maior participação. A carne suína era o principal fonte de proteína animal para os chineses, mas pouco a pouco esta também está mudando. Acho que a tendência natural é que vai haver uma maior consumo de carne bovina em compensação a consumo de carne suína. Isso não deixa nenhum espaço de dúvida. Portanto, segundo as estimativas, nos próximos 10 anos, o aumento de consumo de carne bovina na China vai ser equivalente a total de produção de carne bovina da toda a União Europeia. Isso certamente vai abrir um mercado ainda maior para os produtores brasileiros. E claro, é justamente por causa dessa rápida expansão, temos que criar condições mais favoráveis, temos que fortalecer os mecanismos entre os dois lados para que esse comércio de carne bovina entre China e Brasil possa ocorrer de forma mais tranquila, de um modo mais transparente, até porque também há muita competição no mercado internacional. Carne da Argentina, carne do Uruguai, carne da Austrália também estão de olho no mercado chinês. Portanto, claro, essa questão de suspensão temporária de carne bovina entre a China e o Brasil tem causado alguns desafios de curto prazo, mas se olharmos de longo prazo, quem sabe isso vai ser uma boa notícia para nós, porque para tentar resolver essa impasse, os dois lados, as autoridades dos dois lados têm vindo a reforçar o intercâmbio de informações, aumentando né, o conhecimento mútuo entre os dois lados sobre as nossas respectivas políticas, regulamentações, práticas. Acho que isso vai providenciar uma sustentação maior para o nosso futuro comércio. Acho que nós deveríamos aproveitar essa crise, entre aspas, para que ele possa trazer mais oportunidades para nós. Muito bem, o senhor falou um ponto que eu preciso explorar. Ministro, o senhor disse sobre a expectativa que tem de incremento no consumo chinês de carne bovina, trouxe inclusive dados que são bastante impactantes em termos de volume projetado e disse ainda que há uma competição no mercado internacional e citou outros players como a Austrália, a Argentina, que estão também buscando mais espaço aí na China. A minha pergunta é, o senhor citou política, o senhor citou questões técnicas, hoje o Brasil está em desvantagem quanto à Argentina ou à Austrália, até que a China está com algumas questões geopolíticas com a Austrália. O que o senhor vê de desvantagens para o Brasil, para que ele não consiga acessar mais fatias do consumidor chinês em relação ao argentino ou ao australiano, por exemplo? Acho que quem tem a última palavra é o consumidor. Se a carne é de alta qualidade, é segura, acho que certamente vai conseguir conquistar os consumidores no final das contas, que vai decidir os rumos do mercado, né? Isso não tem nenhuma dúvida. E a razão pela qual a carne bovina brasileira tem vindo a conquistar uma fatia cada vez maior do mercado chinês, acho que é justamente por essa custo-benefício da carne bovina brasileira e a sua segurança, etc. E acho que esse é o principal critério, né, que deveremos acompanhar no futuro.
Ministro, o senhor está inserido dentro da cultura brasileira e a minha pergunta é questões de política de governo, declarações políticas que possam ter sido feitas aqui no Brasil, seja por filhos do presidente da República ou por outras lideranças políticas no Brasil com crítica ao governo chinês. Isso acaba impactando na tomada de decisão do governo e acaba respingando aí na questão comercial? Nós sempre acreditamos que a nossa relação comercial, inclusive na área de agronegócio, é baseada em benefícios mútuos e é baseado também em transparência, respeito mútuo. Isso é que está sustentando a nossa cooperação bilateral e, portanto, acho que vamos continuar a criar um bom ambiente propício para o nosso comércio bilateral, né? Então, essas questões políticas ou falas de questões de pessoas aqui no Brasil não afetam ou elas afetam? Como eu disse, né, é o dever de cada lado, né, tanto do lado chinês como brasileiro, criar um bom ambiente para a nossa cooperação e defender um bom ambiente para a nossa cooperação. E estamos confiantes, né, na robustez, na solidez da nossa cooperação, porque, no final das contas, essa cooperação tem trazido benefícios tangíveis, né, para os dois lados. Não só beneficia a China, mas também beneficia o Brasil. Isso é base fundamental, né, para a nossa parceria, né? Muito bem, muito obrigada, ministro. Vamos até Mato Grosso saber como os pecuaristas estão recebendo essas informações de que há um ambiente ainda mais promissor para consumo de carne bovina no gigante asiático. O pecuarista brasileiro está preparado? Porque a demanda da China, ela também é por um animal mais precoce, que exige uma modernização da forma de fazer aqui no Brasil, o que é bem visto, certo, Francisco? Perfeito, Kellen. Nós estamos preparados, sim. Nós temos hoje a pecuária brasileira, ela está amparada em 4 pilares, né, que é o manejo, a sanidade, né, e o melhoramento genético e a nutrição. Né? Em todos os pilares, a gente vem crescendo muito. Na parte nutricional, hoje nós temos já um grande número de animais em confinamento, mas mais do que isso, em semi-confinamento. O melhoramento genético tem ajudado, impactado assim, de forma muito rápida a diminuição de idade de abate, a qualidade da nossa carne. Né? A questão sanitária, eu acho que ela já foi amplamente explorada aqui, não é só a questão da vaca louca, mas o Brasil caminhando para ficar, inclusive, livre de febre aftosa sem vacinação. Né? Com vacinação, nós já estamos livres da doença desde 2006. Então, sanidade, genética, nutrição, o manejo, né, cada vez espelhado em boas práticas. E uma coisa que o mundo todo está exigindo, acho que a China não é diferente, é a questão também da sustentabilidade do ponto de vista ambiental. O Brasil é um grande exemplo para isso, com 67% de cobertura vegetal nativa. E nós temos, sim, capacidade de produção. Para vocês terem uma ideia, Mato Grosso produz 5 arrobas por hectare, né, que já é 25% maior do que a média brasileira. Mas nós já temos não só a tecnologia, mas produtores que já estão produzindo mais de 80 arrobas por hectare. Então, desde que nós tenhamos uma política de preços, porque a gente sabe que a pecuária ela é de longo prazo, entre você inseminar uma vaca e você vender um boi para o frigorífico, isso lá se vão 3 anos. Então, a estabilidade, a previsibilidade para que ele possa ter a garantia de que ele vai ter margem suficiente para ele exportar com tranquilidade e produzir também para o mercado interno, eu acho que é o que vai garantir que o nosso produto chegue na mesa a preços competitivos, como ele vem fazendo, tanto para o mercado interno como externo. Muito bem. Vamos adiante, porque o nosso público aqui na Jovem Pan também quer saber se o churrasco vai ficar mais barato. É hora da gente falar sobre o consumo. Além das exportações, a ausência de negócios com a China tem deixado efeitos no campo e ainda de maneira mais tímida para o consumidor brasileiro.
A paralisação das exportações para a China já deixa reflexos no mercado interno. Dentro do grupo de alimentos, no IPCA, índice que mede a inflação oficial do país, o item carne, que vinha há 16 meses seguidos em alta, caiu 0,31%. Alguns especialistas sinalizam que essa leve queda já é reflexo da maior oferta do produto por aqui. Enquanto para o consumidor o recuo acontece de maneira quase imperceptível, no campo as baixas são mais intensas. De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o preço da arroba do boi gordo para o pecuarista teve queda de quase 16%, saindo de R$ 305 no início de setembro para R$ 275 no fim de outubro. Será que o preço ao consumidor vai ficar mais atrativo? Tem muita gente reclamando do custo alto da carne bovina, só que o pecuarista lá no campo já sentiu uma queda drástica no preço. Como é que vai ficar, hein, César? Kellen, nós achamos que não tem muito espaço para cair preço ao consumidor, né? Até poderia ter ocorrido se essa situação tivesse sido mais grave no sentido de ainda ter gado de confinamento. A gente está percebendo um grande enxugamento, parece que o boi agora de confinamento reduziu muito e o de pasto não está pronto. Então, os pecuaristas que têm animais de pasto vão esperar para vender num preço que justifique. Então, achamos que não tem muito espaço para cair não, e para o ano que vem, né, o que a gente tem notado, até o IBGE divulgou ontem a prévia dos abates do terceiro trimestre, conta muito a história do que foi esse ano e sugere também para o ano que vem um volume muito contido de gado, né, para abate. Caiu 11% no terceiro trimestre. Para o ano que vem, a gente talvez possa ter alguma compensação nas carcaças mais pesadas, mas em cabeças abatidas não deve ter uma grande mudança, né? Então, como a retenção de fêmeas talvez vai continuar, né? O bezerro ainda está com um bom preço, deixando uma boa margem para o criador. Não há um movimento iminente de descarte de fêmeas que poderia fazer a oferta de animais aumentar muito. Então, a gente deve ser mais do mesmo. Acreditamos, né, nesse cenário que a China volta, né, como conversamos antes aqui. Então, isso organiza a formação de preços para o mercado externo. E o mercado interno não temos grandes expectativas, também é mais do mesmo, né? O consumo vem caindo há alguns anos mais em função do ciclo pecuário, que a produção cai, o preço da carne acaba ficando mais alto, os consumidores não têm tanta motivação para aumentar o consumo, né? Isso deve continuar no ano que vem. Então, acho que acaba sendo um período, continua, né? O ciclo pecuário ele se move muito lentamente e a situação fica favorável para o consumidor só nos anos que os produtores estão descartando animais. Não é isso que a gente espera para o ano que vem. A gente espera talvez um início da redução da intensidade de retenção de fêmeas, o que vai significar talvez mais oferta de bezerros, e para o preço cair da carne, esses bezerros vão ter que virar bois e isso gerar um grande excesso. Isso não vai ser para 22, talvez nem para 23. Então, a gente tem um mercado provavelmente mais firme o ano que vem, em que pese o mercado interno muito desafiador, né? A gente tem previsões macroeconômicas difíceis, né? Um PIB talvez em queda, juros mais elevados. É um cenário para mais dificuldade do ponto de vista de orçamento para as famílias irem buscar a carne, né? Então, possivelmente, o consumo continua caindo e o preço não. Pois é, e aí o pecuarista reclama que o preço da arroba caiu no campo, mas o consumidor não vê nem direito o cheiro do preço mais baixo que a gente ouve falar. Por que esse descolamento da realidade do campo e da cidade? E a segunda pergunta, a carne bovina virou artigo de luxo no Brasil? Muito boas perguntas. Bom, primeiramente, a transmissão de preços produtor-atacado é muito diferente de atacado-varejo, né? A gente, no varejo, ao consumidor, sempre chega menos intenso. Vale dizer que para o elo varejista reduzir os preços, ele precisa estar com algum período, né, de comprando carnes mais baratas. A gente notou uma queda do dianteiro no mercado interno, mas o traseiro não caiu nada, que são as carnes que a gente mais exporta para a China, de dianteiro, e as de traseiro a gente mais consome. Então, aqui não caiu, né, nem no atacado. E agora já está até voltando a subir. A gente tem um período festivo que normalmente os preços sobem um pouco. Frango está super caro, né, relativamente à carne bovina. Então, isso
isso tudo ajuda a dar sustentação. Então, não acredito que o varejo vá abrir mão de margens, dado que a carne está voltando a subir, né? Ela caiu muito rapidamente, não deu tempo disso gerar um ambiente para um desconto para o consumidor final, né? Então, não vejo dessa forma sendo possível. E para encerrar, a carne virou artigo de luxo no Brasil? Kellen, sob um certo aspecto, acho que sim, né? Infelizmente, as pessoas, né, não estão conseguindo acompanhar a inflação e então, sim, ela já está há alguns anos já num conjunto de consumidores bem menor do que foi há 10 anos atrás. Então, acredito que sim. Bom, vamos saber se o pecuarista também acha isso. Francisco, a carne bovina virou um artigo de luxo? Só quem está muito bem financeiramente é que vai conseguir ter esse produto no prato? Eu acho que o mais importante, Kellen, nesse momento não é cair o preço. Eu acho que está faltando políticas públicas para que o consumidor tenha renda para consumir. Porque não adianta, nós vimos aí que, apresentado até pelo próprio César, que os confinadores amargaram prejuízos aí de mais de entre 600 e R$1.000 por animal. Com um prejuízo desse você não consegue produzir, você desestimula e aí você fornecendo menos fica mais caro ainda. Então nós precisamos sim ter uma política pública de melhora de renda. A gente acredita que com o fim da pandemia vai haver um reaquecimento da economia, retorno dos empregos, né? O brasileiro ele tem o hábito de comer carne bovina, então ele recuperando o emprego, a primeira coisa que ele faz é um churrasco, né, para comemorar. Então eu acho que é isso que está faltando. Com relação ao mercado internacional, o recado que a gente gostaria até de deixar para o ministro é de a gente ter estabilidade nas negociações para que a gente possa investir com tranquilidade nessa atividade de longo prazo, que é o que a gente tem. Se a gente tiver esses dois pontos, capacidade de produção nós temos. E carne na gôndola também não está faltando. Tem carne no açougue, tem carne no supermercado, então falta um pouquinho mais de renda para que o consumidor, quer seja o nacional, quer seja o estrangeiro, possa usar o nosso produto, consumir nosso produto. E há uma preocupação do pecuarista da grande concentração hoje das nossas exportações no mercado chinês. A China hoje tem uma grande fatia daquilo que enviamos para o mercado externo e a ausência dela acaba repercutindo na formação de preços aqui no mercado doméstico. Como vocês avaliam e que tipo de estratégia você acha acertada, Francisco? Olha, existe uma meta do próprio governo federal, hoje nós temos mais de 140 países que consomem a nossa carne, de chegar a 200, né? Eu acho que essa é a meta do governo, eu acho que é importantíssimo pulverizar. É óbvio que a China, ela não é só ela é um mercado que é responsável por grande parte das importações do nosso produto, porque ela também tem um grande número de habitantes, aí 1 bilhão e quase 1,5 bilhão de habitantes. Né? O ministro nos deu um alento dizendo que nos próximos 10 anos um número maior de chineses ou os mesmos consumidores consumirão um pouco mais. Isso nos anima, né? E o que a gente precisa é assim, como nós temos aí capacidade de produzir mais, eu acho que dá para atender o mercado interno, que é muito importante para nós, maior do que o chinês, mas atender a China e sem abrir mão de outros mercados que possam equilibrar aí para não ter os ovos todos na mesma cesta. Muito bem. Que eu gostaria de saber do senhor como é que está a situação econômica da China. Haverá renda suficiente para que esta carne chegue ao consumidor e há uma preocupação nesse sentido de uma desaceleração chinesa acabar impactando nessa demanda por alimentos? Por enquanto, não. Acho que, claro, tanto a China como o Brasil estão passando por desafios de recuperar a nossa economia e olhando também ao mesmo tempo para a era pós-pandemia. E, portanto, nesse momento, a economia chinesa, para este ano, a previsão é que vai chegar a crescer mais ou menos 6%. Isso já é um dos maiores crescimentos entre as principais economias do mundo. E o consumo, né, acho que mesmo com uma relativa desaceleração da economia chinesa, o consumo vai
ocupar uma fatia cada vez maior na nossa economia. Portanto, acho que isso vai propiciar o comércio exterior da China, sobretudo as importações e também o aumento da classe média da China, né? Nesse momento já temos uma população de 400 milhões de pessoas consideradas como classe média e a previsão é que esse número também vai dublar nos próximos 10 a 15 anos. Acho que tudo isso nos dá motivos de otimismo para a futura expansão do nosso comércio. E estamos confiantes, até porque acho que a China e o Brasil são parceiros naturais na recuperação das nossas economias. Estou falando um pouquinho além do agronegócio, né? Se olharmos para o comércio bilateral entre a China e o Brasil entre janeiro e outubro deste ano, nós podemos ver que o superávit brasileiro com a China chegou a ser 38,9 bilhões de dólares americanos, quase 40 bilhões de dólares americanos, ocupando 66% do superávit total do Brasil. Acho que isso mostra, né, de certo modo, a importância da nossa parceria tem para as nossas recuperações econômicas. Acho que o que também vai ajudar para aumentar a renda tanto de chineses como brasileiros, ponto importante que o doutor Francisco mencionou, o que vai ajudar, por sua vez, o consumo, né, de mais carne de brasileiros. Muito bem, e nós estamos chegando ao final do nosso painel Hora H do Agro e o tema de hoje é quando a China vai voltar a comprar carne do Brasil. Abrimos com esta pergunta e vamos fechar com esta pergunta. Trouxemos expectativas e eu percebo que os brasileiros gostariam de ver essa sinalização até as festas de fim de ano, ou seja, até o fim de 2021. Ouvimos do ministro que há uma expectativa de que isso aconteça até o Ano Novo Chinês, que acontecerá um pouquinho mais adiante, entrando em 2022. Para não haver nenhuma dúvida sobre quando a China vai voltar a comprar carne do Brasil, eu deixo a palavra com o César. 30 segundinhos, a sua projeção, a sua expectativa. Vou passar para o Francisco e para o Crio e a gente encerra o nosso programa de hoje. Resposta é sua, César. Kellen, obrigado. Acho que o ministro seria melhor para responder, mas enfim, fica aqui minha expectativa, né? No final do ano, antes da gente chegar em 2022, seria mais do que oportuno. Saio daqui otimista com o que o ministro nos disse. Muito bem, obrigada, César, pela presença aqui conosco, foi um prazer recebê-lo. Prazer todo mundo. Obrigada, Francisco, a sua expectativa quando a China volta a comprar carne do Brasil, hein? Em primeiro lugar, agradecer, Kellen, o espaço, agradecer ao ministro, ao César, pelas colocações muito elucidativas, né? Eu acho que o que depender do produtor brasileiro, da indústria brasileira e do Ministério da Agricultura brasileiro, podemos começar a qualquer momento. Muito obrigada, Francisco. Que a palavra é sua. Quando isso vai acontecer, hein? Eu estou testemunhando, né, a boa vontade e a sinceridade e a disponibilidade das duas equipes técnicas que estão trabalhando intensivamente para resolver esse impasse. Se depender de mim, né, acho que isso será feito logo, mas eu não estou na posição de prever uma data exata, mas primeiro que assim que eu receber alguma notícia formal, vou informar logo a vocês. Por favor, ministro, estou com o celular 24 horas por dia ligado, ansiosa por levar essa informação em primeira mão para a audiência da Jovem Pan e do agronegócio brasileiro. Agradeço a cada um de vocês pelas brilhantes participações, pela oportunidade de ouvi-los. Desejo que fiquem bem e a gente se encontra numa próxima oportunidade. A todos de casa, obrigada por terem estado conosco no painel Hora H do Agro. Até a próxima semana. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida.